E aí, pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula da nossa missão autodidata. Espero que vocês estejam aprendendo bastante essas técnicas. Eu acredito que isso vai ajudar muito vocês. Hoje nós temos compreensão auditiva, pronúncia, leitura e pronúncia. Nós entenderemos isto, ok? De forma bem clara. Vamos lá, compreensão auditiva. Para melhorar nossa compreensão auditiva, devemos mergulhar na audição do idioma estrangeiro. Podemos encontrar diversos áudios em páginas de internet. Procure, de preferência, sites que tenham o script do áudio. Então, vou explicar essa parte aqui. Quando você está estudando um idioma, né, você precisa, de fato, treinar o seu ouvido. O seu ouvido ele tem que entender o que está sendo falado. E claro, eu posso estar falando algo até óbvio, mas à medida que você vai escutando, você vai de fato, né? Você irá de fato entender melhor aos poucos. Por que eu digo isso? Isso justamente aconteceu comigo. Eu dando um exemplo aqui para vocês, quando eu estudava francês, né? Em casa, eu lembro que eu estudava usando alguns diálogos no YouTube. E eu tinha muita dificuldade numa época, né, no começo. E parecia que eu nunca ia aprender aquele idioma. Só que com o tempo, né, os estudos e escutando, aquilo ia ficando mais fácil de entender. E não somente os diálogos, mas outras formas de fala iam ficando mais fáceis de entender. Então, existe sim um treino do seu ouvido, né? Você praticar para que ele vá entendendo melhor as palavras. Então, o que eu falo aqui com esse script do áudio? Muitas vezes você vai ter um áudio lá, e se você não tiver escrito o que está sendo falado, pode ser que quando você queira entender melhor, se você não entendeu tudo, você não consiga de jeito nenhum. Isso pode ser muito frustrante. Então é interessante você não se apoiar no script como uma muleta, ficar lá, nossa, toda hora eu tenho que escutar e ler. Não, mas o que você não conseguiu entender, você dá uma olhada no script, é diferente. Não é, coloquei o áudio, já vou procurar o script aqui. Não, você escuta primeiro, vê o que você consegue entender, escuta 2, 3 vezes, depois você vai para o script, ok? Que seria o que está escrito, né? Sobre o que está sendo falado. Diálogos e áudios de frases são ótimos para exercitar o ouvido. Os vídeos no YouTube têm uma ferramenta para diminuir a velocidade dos vídeos. Em caso de que o áudio esteja muito rápido, diminua a velocidade para obter melhores resultados. Né? Isso aí é só no começo, depois você para com isso porque ninguém vai ficar falando igual tartaruga. De preferência, escute áudios que você vai entender. Né? Então começa no básico lá, coisas mais para iniciantes. Ainda que com a ajuda de legendas, né? Você pode utilizar as legendas nesses vídeos. Não escute áudios para estudar com pressa, ok? Analise bem o conteúdo e novas expressões que poderiam aparecer. Então, se aparecer uma nova expressão, uma frase legal ali que você queira anotar no áudio, né, no vídeo, você anota, não precisa correr, ter pressa não. Vamos falar sobre pronúncia agora. Para ajudar com a pronúncia, devemos procurar ferramentas que tenham o áudio com a respectiva pronúncia do idioma que estou estudando. O ideal antes de pronunciar é escutar, depois imitar o mais parecido possível. Vergonha e timidez não ajudam neste processo. Procurar dicas de pronúncia na internet pode ajudar muito. Não se envergonhe em tentar várias vezes com calma até conseguir falar o mais parecido possível e se acostumar. Então, gente, é o seguinte, se você está treinando a pronúncia, primeiro você tem que parar para ouvir. Isso tem muito a ver com o ponto anterior, né? Que a gente estava falando sobre escutar. Então, eu paro, eu ouço. Eu não fico afobado ali, querendo toda hora falar alguma coisa. Não, você para e você ouve, primeiro. E aí você vai imitar, ok? Você vai imitar o que a pessoa está falando. Você pode tentar imitar a entonação, imitar assim como aquelas crianças lá, que ficam brincando às vezes, né, de imitar o outro. Então, você imita, idêntico, de forma idêntica. E aí, você pode ir lá tentando pronunciar corretamente. Um conselho que eu dou para vocês é que também vocês não se preocupem tanto com a pronúncia. Isso aqui é algo que deve ser praticado, deve ser treinado, certo? Sim, ok. Mas também, gente, não fiquem obcecados com isso, porque o problema é que você vai ficar talvez obcecado
ok? Com a pronúncia você vai ficar com medo. Então, medo e timidez, vergonha, essas coisas não ajudam. Então, é melhor você falar algo, apesar de não ter uma pronúncia perfeita e a pessoa entender o que você está falando, do que você ficar com medo ou tentando ser perfeccionista ali e levando muito da sua concentração para a pronúncia e não para se comunicar. Então, tenham cuidado, pratiquem pronúncia, mas não é algo assim, oh, nossa, eu tenho que pronunciar perfeitamente. Muito cuidado com isso, certo? Claro que tem casos que não tem como, que se você não pronunciar pelo menos parecido, não vai dar para entender. Mas tem casos que não. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma vez eu tive uma aluna da Itália. Ela tinha uma pronúncia muito carregada com sotaque italiano. Ela falava inglês, né? Ela praticava inglês comigo. E ela tinha aquele sotaquezão italiano mesmo, forte no inglês dela. Só que eu entendia o que ela estava falando pra mim. Então ela não tinha assim, aquele sotaque americano, mas ela pelo menos se fazia entender. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Talvez você vai ter o seu sotaque de brasileiro e tudo mais. Tomem cuidado, porém não fiquem com vergonha nem tímidos para falar. Falem, gente. Ainda que a pronúncia não esteja perfeita, fale. Você vai treinando isso aos poucos. Inclusive, você ao ouvir mais, você vai entendendo como você deve falar. O seu cérebro vai absorvendo qual a forma certa de pronunciar melhor. Inclusive, eu aconselho, né, voltando um pouquinho ao tema anterior, né, sobre a compreensão auditiva, você deve escutar, gente. Isso é um pilar importantíssimo no aprendizado. Então, ouça músicas, só que eu aconselho você a escutar música entendendo o que está sendo falado. Então, procura letra, se necessário for, procura tradução, né? Ouça música, podcast, vídeo, escuta o pessoal falando. Em séries, em filmes, escuta muito. Passa meia hora, 1 hora do seu dia, 2 horas escutando. Se eu estou trabalhando, eu posso colocar um podcast a galera falando em inglês, de preferência que seja algo mais básico, ou até uma história contada, né, um audiobook. Procurem isso, esse tipo de ferramentas, né, um livro em áudio, né, aí você está escutando lá, bem devagar, você está entendendo, né, escuta bastante, porque isso faz uma diferença danada, tremenda, ok? Então, vamos lá. Esse é o nosso último ponto, né, leitura e pronúncia. Quando se aprende uma nova língua, ler em voz alta ajuda muito na fluência. Mesmo que eu esteja no nível básico do aprendizado de uma língua, eu posso aprender a ler com uma pronúncia perfeita, mesmo sem entender algumas das palavras que estou lendo. Para isso, é essencial entender os sons de uma língua. Alguns idiomas mudam seu som de acordo com a junção de duas vogais, né? Isso é um exemplo, mas tem outras variações, né? Antes da gente ir para os exemplos, eu gostaria de explicar justamente esse ponto. Gente, isso aqui é muito bom. É muito importante. Imagina que você sabe pronunciar perfeitamente em inglês, em francês, em espanhol. Por mais que você não tenha um vocabulário tão vasto e você não entenda tudo em um texto, você talvez vai conseguir pronunciar em voz alta cada palavra perfeitamente, sem errar na pronúncia. Então, procurem aprender esses detalhes de pronúncia, ok? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês para ajudar. Nós temos o francês. É muito comum você ter a junção de algumas vogais e isso mudar. Por exemplo, aqui se eu fosse ler essas duas palavras ou essas duas letras em português, eu diria o que? Ai, não é? Só que em francês é e, ok? Então, uma palavra ou duas palavras no caso, você não diria jai aí, ok? Nessa aí que está do lado, depois dos dois pontinhos, você diria je. Isso que significa eu tenho em francês. Então vocês veem como é importante saber isso. A gente também tem essas duas letras. Você diria oi, né, em português, mas você na realidade fala wa. Então é pourquoi, que é porquê, né? Em alemão você tem eu, né? Então você fala oi. Então você diria Europa. Ok? Eu aí me aventurando no alemão. Aí você pensa assim, o cara fala alemão. Eu falo nada, cara. Eu tô só pegando alguns pontos que eu estudei do alemão. Então espero que eu tenha pronunciado pelo menos a parte do R corretamente. Eu tô só me aventurando aqui pelo que eu tô vendo. Mas, gente,
Mas isso é real, né? Tem esse som de oi. Então vocês veem que a gente diria o quê? Eu, né? Então fica oi. Então aprendam esses detalhes, essas junções, essas diferenças, ok? Eu falo um pouquinho de alemão, de coisas que eu lembro quando eu estudei, assim. Eu ainda não realmente parei mesmo para estudar o alemão. Mas no dia que eu parar usando a minha metodologia, eu acredito que eu vou aprender, certo? Assim como eu aprendi usando muitas das técnicas que vocês veem aqui no francês e no italiano. Tive muitos resultados bons, ok? Então, não, não, ah, não se desmotivem a aprender um idioma. Eu sei que isso é meio estranho dizer isso, né? Se motivem, em outras palavras, a aprender um idioma, a parar e aprender o idioma. Mas basicamente é isso. Vocês veem aí dois exemplos no francês, né? Onde essas vogais juntas elas vão ter um som diferente. No alemão, né? Então, ah, é importante você aprender isso, porque se você vê isso num texto, você não vai fazer aquela pronúncia errada, você vai pronunciar corretamente. Então isso é muito bom, ok? Entender os sons das letras e das junções é importantíssimo para ler corretamente e começar a treinar a fluência cedo. Não devemos exercer a leitura somente em voz alta. Ler em silêncio é muito importante porque dessa maneira entendemos melhor o que estamos lendo e seremos capazes de explicar o que está no texto. Fazer uma leitura em silêncio, analisando o texto e depois explicar o que se entendeu no idioma em que lemos aquele texto é um ótimo exercício. Então, basicamente, gente, eu preciso explicar essa última parte. Quando você tem a leitura, né, você pode treinar essa leitura de duas formas, pelo menos no que eu estou explicando aqui. Você pode ler em voz alta para treinar sua pronúncia, seu ouvido, certo? Você tem essa dinâmica, mas você também pode ler em silêncio, sem falar nada. Por quê? Quando eu leio em voz alta, eu tô lendo e não tô entendendo muito bem o que eu tô falando, porque eu tô ali concentrado, né, em pronunciar corretamente, se eu não tenho a prática do idioma. Então, quando eu terminar de ler, eu talvez não vou lembrar o que eu li direito. Só que se você lê em silêncio, você tá ali concentrado e aí você consegue entender o que você leu, certo? Você não está se preocupando com pronúncia nem nada do tipo. Então façam dessas duas formas. Eu até aconselharia você ler em silêncio primeiro o texto e depois você lê em voz alta. Analisando tudo mais, aí lê em voz alta depois, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa quarta aula. Lembrando que vocês podem entrar em contato conosco e até a próxima.